Beleza, 11 horas mais 20 minutos. Está com a gente aqui nos estúdios Laís de Matos, ele que é o presidente do Sindicato da Alimentação, como a gente estava comentando no início do programa, um lutador sindicalista histórico aqui de Pelotas. E vamos conversar com ele sobre o mundo do trabalho e a força da organização sindical, uma pesquisa nacional realizada pelo Vox Populi, encomendada pela CUT e a Fundação Perseu Abramo, com apoio do DIEESE e também do Fórum das Centrais Sindicais, revelou que 68% dos trabalhadores brasileiros consideram os sindicatos importantes ou muito importantes para defender os seus direitos, mediar conflitos e também melhorar salários e condições de trabalho. E mais do que isso, 70% defendem o direito de greve. Então, vamos conversar com Laís de Matos. Laís, seja muito bem-vindo. Obrigada por participar. Bom dia. Bom dia, Clarice. Bom dia, Ridley. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado pelo convite para tratar desse assunto. Maravilha. Então, Laís, a pesquisa mostrou que a maioria dos trabalhadores valoriza a atuação sindical. E a gente vê aí que, pelo que nos mostram na mídia e algumas discussões nas redes sociais, parece que se cria um mundo onde o sindicato não é necessário e não é visto como necessário, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho justamente o que esse dado revela sobre a relação da a classe trabalhadora com os sindicatos e essa realidade que acaba passando despercebida, porque ela não é mostrada, né, com o devido zelo. Bem, eu acho que a pesquisa depende muito de quem faz, até não exatamente quem faz é o Instituto, né? Mas alguém encomenda essa pesquisa e certamente direciona as perguntas, né? E não no sentido de, nesse caso aqui, né, de que seja dado um resultado positivo, né? Mas que seja dado, por exemplo, outras pesquisas que eu vejo, aqui é uma pesquisa positiva. Quem acha que é importante o sindicato? Agora, tu pode fazer uma outra pergunta que leve uma resposta diferente, né? De vez em quando aparece, de tempos em tempos, umas 2 vezes por ano, aparece resultado de pesquisa das instituições mais respeitadas no país. Bueno, aí aparecem como mais respeitadas aquelas que são mais elogiadas na televisão, nos meios de comunicação, e as que são difamadas. Bom, mas é lógico que vai dar esse resultado. Aí uma das instituições que tem mais credibilidade no Brasil é o Exército Brasileiro. Que serventia tem o Exército, né? Ele ajuda o quê a população? Se amanhã o 9º Batalhão lá, bom, amanhã o pessoal vai para outro lugar, não vai ter mais 9º Batalhão aqui no Fragatuão, piora para o pessoal do boteco ali da volta, que vende alguma coisa, talvez, né? Mas não muda nada. Esse dia não, meses atrás, eu fui de Jaguarão, me passou pela... enxergando, né? Me deu uma reflexão, assim, andando lá por Jaguarão, uma cidade empobrecida, né? Bastante empobrecida. Nós íamos lá, tinha várias padarias, nós estamos lá em Jaguarão, nosso sindicato estendeu a nossa base territorial há mais de 30 anos, né? Então a gente acompanha a vida de Jaguarão, né? Tinha 2 arrozeiras mais ou menos fortes, as 2 estão fracas, tinha várias padarias, tem poucas padarias, então houve um enfraquecimento econômico de Jaguarão nesse período aí. E aí eu estava circulando pela cidade, indo nas padarias para levar o jornal do sindicato, e passei na frente do quartel de lá. Tinha uns 50 carros estacionados ali no lugar onde tinha maior concentração de carros estacionados, na frente de um estabelecimento, era no quartel. Fiquei pensando, cada carro aqui tem pelo menos um homem, né? Ou mulher, né? Que agora já tem mulher também no Exército, que está aqui dentro desse prédio. Eles têm um custo para o povo e, bom, né? Que serventia, né? Estão ali para nos defender de uma invasão do Uruguai, né? Ali na fronteira, né? Cuidando para os uruguaios se inventarem de invadir, eles atacam, né? Então,
meio que sair um pouco da, da linha mas dentro dessa questão da pesquisa, né? Porque como é que a pesquisa pode levar? E o sindicato, nessas pesquisas, ele não sai bem, né? Ele não sai bem. Sai melhor que o Congresso, né? Mas ali vai sair primeiro, vai sair o Exército, né? As Forças Armadas do Exército, depois vai sair a religião, depois vai sair não sei o quê, e lá, né? Atrás vamos estar nós, né? Bueno, então eu acredito isso, né, em parte, ao modo como os meios de comunicação tratam essas instituições, né? A questão da religião também. Bota uma estátua enorme lá em Encantado, e aí foi aquele motivo de matéria do Jornal Nacional, 2 ou 3 vezes no ano. E aí a procissão de não sei o quê, a caminhada de não sei o quê. Então, em parte, esse é o resultado dessa pesquisa, vem por conta disso, né? E eu então considero de que uma pesquisa séria apontaria outros números, né? E por que não é só porque ela foi encomendada pela CUT, que é a central a que o meu sindicato é afiliado, mas tem alguns elementos que indicam para isso, né? O Lula foi eleito presidente da República. Então, mais de 50% das pessoas votaram no Lula para presidente da República. A essência do Lula é sindicato, não tem como desvincular. Ele jamais seria presidente da República se ele não tivesse sido um sindicalista, né? Porque ele mesmo diz aí, com quarta série, jamais ele seria. E todo mundo sabe disso, ele não esconde, diz isso, né? E mais da metade da população votou nele, ele tendo essa essência de sindicato, né? Então, esse é um elemento que leva a esse resultado, digamos, a uma análise desse resultado de que, de fato, há um respeito da sociedade ao movimento sindical, né? Embora tenha suas críticas, e críticas muitas vezes verdadeiras, porque tem sindicatos bons e tem sindicatos ruins, tem sindicalistas bons e tem sindicalistas ruins. Então, que hajam críticas aos sindicatos e aos sindicalistas, absolutamente normal. Mas as pessoas recorrem, mesmo aos sindicatos ruins, na hora do aperto, a pessoa vai buscar o seu sindicato, porque às vezes é o único lugar onde ela vai ser escutada, né? E poderá ser defendida. Se você é um autônomo, você não tem essa opção, você não tem a quem recorrer. Então, Lair, seguindo ainda nessa temática, acho que, de acordo com a pesquisa ainda, mesmo entre os autônomos e empreendedores, a pesquisa mostra que quase metade deles vê valor em ter um sindicato próprio. Então, como que o senhor tem enxergado justamente essa abertura? Porque o que a gente vê é que, bom, para as grandes plataformas, iFood, Uber, que vem nessa, que até cunharam um termo, né, a uberização do trabalho, é muito conveniente de que não haja um sindicato, porque o sindicato atua justamente na defesa trabalhista. Então, como é que o senhor enxerga essa abertura por parte desses grupos que pertencem a essa classe chamada de trabalhadores uberizados, que aí são esses trabalhadores informais, autônomos, que entram nessa classe? Como que o senhor vê eles vendo essa necessidade de, entre muitas aspas, proteção e participação em um sindicato? Eu acho que isso indica que, fatalmente, no futuro, eles estarão organizados em sindicatos também, né? Por perceber essa necessidade. Isso é algo novo, é difícil de organizar uma categoria que não tem um vínculo. Esse é o problema, né? Não há o vínculo empregatício, né? Então, não tem o patrão, né? Legalmente, não tem o patrão, né? Embora haja disputa, né, legal sobre se tem ou não tem, né? Infelizmente, o STF tem favorecido essas empresas de aplicativo em detrimento dos direitos dos trabalhadores, né? Mas, de alguma forma, no futuro, essa organização vai acontecer por necessidade, né? Porque os trabalhadores de aplicativos, majoritariamente, hoje, eles são jovens, né? Eles vão continuar trabalhando nos aplicativos e a idade vai avançando, e aí a necessidade principalmente de uma proteção social, né, de previdência,
Assim vai se tornando mais efetiva, né? E aí tu vai buscar isso através da organização, né? Justamente um dos dados referidos para autônomos e informais é que 56% dos autônomos que já tiveram carteira assinada gostariam de voltar ao regime seletista. E a gente sabe que a CLT se não for é uma das leis mais historicamente que viraram alvo, né, no Brasil. Como é que tu vê justamente a manutenção da CLT no longo prazo? A gente volta e meia faz essa comparação, né, entre o número de trabalhadores autônomos e o número de seletistas. Como é que os sindicatos veem esse futuro das relações trabalhistas? Pois é, a questão tu diz que mais de 50% gostaria de ter vínculo, ser CLT, ser seletista. Agora, por quê, né? Quem é seletista, agora, até semana passada, recebeu metade do 13º, até o dia 20 recebe outra metade. Quem não é, não. Quem é seletista, num determinado período do ano, vai tirar 30 dias de férias. Quem não é, não. E esse é digamos assim, algo muito ruim para os trabalhadores que trabalham em aplicativos. Né? Agora, tem uma parte boa, eles têm uma liberdade, e aí que está, às vezes, a repulsa ao seletista, é aquele negócio de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou às vezes domingo, né? Também, né? Muita gente trabalha domingo, das 8 ao meio-dia, da 1 às 6, todos os dias, e para poder, se tem alguma coisa para fazer pessoal, tu não tem um horário, tu tem que ir lá pedir para o encarregado, pedir para o patrão, né? Uma dispensa, aí ele te dispensa, diz, tá, mas tal hora tem que estar de volta aqui, né? Ou tem que compensar aquilo ali. Coisa que quem trabalha como autônomo, nessa condição principalmente de aplicativo, entregadores e tal, eles têm uma flexibilidade que eu conversei com alguns, não intencionalmente, mas sempre que fico escutando as conversas, quando às vezes até estava na borracharia, escutando o cara falar, né, dizendo para o borracheiro, não, diz ele, eu nunca mais largo disso aqui, porque eu tenho liberdade, agora eu vou tocar até às 10 horas, e depois vou fazer não sei o quê, e lá pelas 4 eu completo as minhas entregas. Ele tem essa flexibilidade de organizar a vida dele, né, conforme ele quer. Né? Ele vai ter que trabalhar, vai ter que correr, talvez vai ter que trabalhar a mesma quantidade de horas e coisa e tal. Né? Mas ele vai ter essa. E para quem já gozou dessa liberdade, voltar para esse regime de horário é terrível. Isso eu estou falando assim só principalmente de quem faz horário normal. Agora, quem trabalha em domingo é terrível. Nós entramos na justiça requerendo um pagamento adicional para os trabalhadores da Josapar, que trabalham no regime de revezamento, né, de turnos, né? Eles soltam no sábado às 7 horas da manhã. Eles trabalharam de sexta para sábado, soltam às 7 horas da manhã. Então, chegar em casa lá pelas 8 e pouco, vão dormir, né? Então, à noite, eles não têm sono. Né? E aí, domingo, domingo, tá bem, vamos que dá para tocar, mas ele 9 horas tem que... Então, essas jornadas é que tornam, às vezes, essa questão, uma vinculação desse sofrimento do trabalhador com relação à jornada fixa, né? O horário de trabalho, é que leva a uma certa repulsa ao vínculo de empregado. Né? Senhor, existe um rapaz que ele grava vídeos para a internet, e ele, acho que, se não me engano, ele é de Santa Maria. Eu tenho certeza que ele é daqui do Rio Grande do Sul.
E ele acabou viralizando, porque ele, enfim, ele disse que ele queria sair da casa dos pais, ter a sua própria liberdade, tudo mais. E para começar, para iniciar a vida dele, ele resolveu virar entregador por aplicativo, e ele faz isso de bicicleta. E aí nos vídeos, apesar dele ter essa liberdade, ele precisa trabalhar às vezes 10, 12 horas por dia para conseguir bater ali uma meta mínima, e às vezes alguns vídeos são com temáticos. Ele fala, hoje eu vou ver quantas entregas eu preciso fazer de bicicleta para conseguir pagar, por exemplo, minha conta de água. E aí esse é o vídeo, ele mostra lá, tive que trabalhar 10, 12 horas, sei lá quantas horas. Então, até que ponto essa liberdade, de fato, ela proporciona para o trabalhador uma liberdade, uma vez que a gente está a gente possui uma sociedade muito desigual e que o trabalho ele é muito precarizado, principalmente para essas pessoas que precisam, embora seja numa escala, um modelo de trabalho mais livre, ainda seja um modelo de trabalho que tu precisa trabalhar muito, tanto quanto se tu fosse empregado de uma empresa. Então, até que ponto esse discurso ele consegue avançar, uma vez que a gente tem um cenário de emprego muito precário, em que as pessoas ainda, apesar de serem autônomas, precisam trabalhar por muitas horas? Tem situações diversas, né? Tem essa aí, né, que de fato, se botar na balança, não compensa. É uma liberdade até ali, porque ele tem que trabalhar muitas horas por dia, né? E é um serviço desgastante. Imagina num sol desses, tu pedalando, ou na chuva, né? Ou no frio, né? A gente vê, às vezes dá pena, né? De noite, tá indo para casa, tem um cara de bicicleta ali, né? Então, essas situações, de fato, esse aí deve estar louco para pegar um serviço regular, mesmo que seja com o Jornal da FIC, mesmo que perca uma liberdade muito relativa que ele tem, né? Agora, outros é diferente. Eu tenho um camarada aqui que foi até dirigente do nosso sindicato, trabalhava numa roseira, e a roseira, vários anos atrás, entrou em dificuldade, e ele saiu fora, né? E foi trabalhar como Uber. E esse tempo, semana passada, ele esteve lá no sindicato, e eu perguntei, tu tá ainda no aplicativo? Todos, ele. Como é que tá? Não, tá bem, ele tá rendendo, tô me defendendo bem. E ainda mais agora, eu comprei um carro elétrico. Eu pagava 2.500 de gasolina por mês, agora, né, não tem mais esse gasto, né? Então, as situações são variadas. Tem algumas em que não compensa. Agora, tem outras, ainda mais essa questão aí, né, porque nós estamos em outros momentos histórico, né? Então, tudo vai se modificando. Então, eu acho que essa é uma questão que nós, do movimento sindical, que a gente trabalha pela organização desses trabalhadores que estão desorganizados, levar isso em conta. Nós temos que levar isso, nós não podemos simplesmente negar que existam vantagens, né? As desvantagens são evidentes, né? Agora, existem aquelas vantagens, e essas a gente tem que ver como preservar para os trabalhadores e como estender para outros trabalhadores que estão ali escravizados pelo cartão ponto, né? É descabido que se passe tanto tempo, vem do início vem da Revolução Industrial, né, onde o operário tem um horário fixo, né, uma possibilidade de decisão muito pequena, ele não decide nem quando vai tirar férias. O trabalhador não é um trabalhador que escolhe quando vai tirar férias, é o patrão que vai escolher para ele. E o patrão, também, em muitos casos, para quem trabalha aos domingos, que vai escolher qual dia da semana o camarada vai folgar, né? Então, esse avanço é que precisamos ter também para quem trabalha como empregado, né, para diminuir essa exploração, né? O termo existe exploração econômica, né? E esse tipo de exploração também que no fim é um tipo de escravidão, né? Tu vira escravo de uma jornada de trabalho, né? E que te tira, naqueles períodos, tu é obrigado, né? Tu é obrigado a estar lá às 8 horas da manhã e trabalhar o dia inteiro, porque se tu não fizer isso, tu perde aquele dia e perde o domingo.
e se tu mal consegue viver com o que está ganhando, com 2 dias a menos no mês, né? Prejudica ainda mais. Pois, Lair, agora o Ridley estava comentando sobre esse cara que grava vídeos, contando aí quantas horas leva para pagar uma conta de água. E uma das coisas que a gente vê muito esse pessoal que demoniza a CLT falar é justamente pagamento de impostos, né? Nas notas fiscais, inclusive, de muita coisa que a gente compra bem discriminado, quanto que vai para impostos, sempre demonizando esse tipo de taxa. Aí a gente vê o outro lado, né? Que essa galera adora endeusar os Estados Unidos. E há um tempo atrás eu vi uma pessoa justamente relatando o quanto lá, claro, a questão da saúde, que é um horror. Teve uma senhora que caiu na rua, quebrou uma perna e foram chamar uma ambulância, e que essa senhora dizia, não, pelo amor de Deus, não chama porque eu não tenho dinheiro para pagar, uma ambulância lá é $2.000, né? Bom, imagina. E aí a gente vê uma série de confusões e de desinformação com relação tanto à importância do pagamento de impostos, quanto se usufrui do que os impostos acabam subsidiando, né? Na vida de brasileiros e brasileiras, e trabalhadores e trabalhadoras, evidentemente. E aí eu junto com um dado que veio nessa pesquisa, que mais de 52% dizem que não conhecem as ações sindicais. Então, queria te perguntar justamente isso, que avaliação tu faz da comunicação sindical hoje no Brasil? No geral, ela é muito ruim, muito ruim. Não se utiliza as ferramentas que se tem, né, hoje. Quando eu comecei no movimento sindical, era o panfleto, né? O jornal veio, alguns já tinham jornal, né? Por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos, quando eu entrei no movimento sindical, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC imprimia um jornal diário, não sei quantos mil exemplares, né? Mas os metalúrgicos do ABC tinham um jornal diário, me lembro que alguém falou isso, e eles mandavam, né, pelo correio, distribuir para todo o país os jornais, a gente recebia. E, bom, depois disso houve uma evolução, né, na comunicação espantosa, né? E os sindicatos não se apropriaram dessas ferramentas de comunicação para chegar mais na sua categoria, né? Embora o panfleto, o jornal, ainda siga sendo fundamental. Nós temos um jornalista, não sei se vocês sabem, Leonardo Cardoso, é o nosso jornalista, que agora está elaborando o jornal da edição de dezembro, que sai agora, né? Porque ele, além de ele ser físico, ele chega na mão da pessoa, e ele tendo o jornal lá, ele nos obriga também a levar esse jornal para o trabalhador. E ali é o pretexto do contato com o trabalhador, né? O que eu vou fazer na frente de uma indústria quando os trabalhadores estão entrando para dizer bom dia, né? Agora, se eu chego com um jornal, né, o cara pega o jornal, dá uma paradinha, pergunta alguma coisa, dá uma conversada, né? Ali a gente leva as informações, leva o número do WhatsApp do sindicato, né? Eu que respondo a um dos telefones do sindicato que tem o WhatsApp, o principal, né? São 6, 7, todos os dias mensagens que mandam sobre. Principalmente, isso é impressionante, né? De cada 10 que acessam o sindicato pelo WhatsApp, 8 são mulheres, pelo menos, né? As mulheres é impressionante, né? Como elas fazem uso do WhatsApp para se comunicar com o sindicato, né? E não dão muita bola para o horário, né? Também, se é domingo de tarde e resolve fazer uma pergunta, faz. E a gente responde, não custa nada, né? Mas a comunicação de fato, ela é muito incipiente ainda no movimento sindical em geral, né? São poucos sindicatos que têm profissionais contratados, né? E certamente a nossa... e aí não chega para as pessoas aquilo que o sindicato está fazendo, aquilo, né? E mesmo os sindicatos que são mais devagar, né, eles têm a negociação salarial, os sindicatos que fazem, né? Não existe nenhuma, nós tínhamos até o Collor,
até o governo do Collor, tinha garantido na legislação que, quando chegasse a database, estava garantida a reposição da inflação, né? A inflação anterior era reposta no salário quando chegasse a database. E o Collor chegou e nos primeiros atos dele foi eliminar isso. Então, agora somente ou porque o patrão quer dar aumento para alguém, ele vai dar, ou então através da negociação que o sindicato faz, né? Então, todos os aumentos que os trabalhadores têm, ou quase todos, né, são resultado da negociação entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal ou as empresas diretamente. Seu Lair, um dos temas que tem ganhado muito espaço ultimamente é justamente o tema da redução da escala de trabalho, né? A gente está falando aí de um trabalho mais livre, de mais liberdade, de autonomia para o trabalhador, e, em compensação, o trabalhador seletista, ele está aí participando, está sendo indiretamente sendo alvo da discussão da redução da escala de trabalho, porque ele é o principal afetado. Então, como que o senhor vê a relação entre os trabalhadores autônomos e os seletistas, uma vez que existe essa luta pela defesa de uma escala mais reduzida e mais humana, né, mais digna? O que os autônomos vão ter que fazer é se organizar. Por isso que eu acredito que por necessidade, a parte deles, além de ter uma rejeição a CLT, uma rejeição ao pagamento de impostos, uma rejeição a sindicatos, vão perceber com o passar do tempo que ou se organizam ou vão continuar com os problemas que estão tendo, que você estava referindo há pouco, né? Então, somente a organização, através da organização, um dia eles vão perceber isso, quer dizer, uma boa parte já está percebendo, porque existem organizações ainda incipientes, mas existem, né? Elas tendem a aumentar porque só a luta, e a luta coletiva, não tem outro jeito, né? Ou se luta coletivamente, individualmente não tem nem como é que um cara que trabalha para a Uber vai brigar com a Uber, né? De maneira nenhuma, todos do Brasil inteiro têm que brigar para conseguir alguma coisa, né? Agora, sobre o 6x1, dia 10 tem um grande ato em Porto Alegre, né? Já aproveito aqui para avisar a companheirada que está nos ouvindo, né? A gente tem que se movimentar para botar bastante gente nesse ato, e bastante gente aqui de Pelotas, né? Já estive conversando com alguns para a gente já de cara garantir um ônibus, né? Mas eu acho que teria que, se der para botar mais, tem que botar mais, porque esse é o grande ato aqui no Rio Grande do Sul, é no dia 10 de dezembro, né? Deve ser mais perto, seja um bom. Eu vou passar para vocês os contatos de quem está organizando, né? Para fazer uma entrevista, alguma coisa aí, porque digamos assim, é um dos momentos mais importantes do ano, né? Além de um outro aí que teve uma prisão de um cidadão e tal. Esse ato aí, assim, positivamente, para encerrar bem o ano, né? Para encerrar o ano com um baita ato lá em Porto Alegre, pelo fim da escala 6x1, que afeta milhões de trabalhadores. Aqui na nossa cidade, milhares, deve ser dezenas de milhares de trabalhadores. Você vai ver na área da saúde, na área do comércio, né? Na área da segurança. É um monte de gente que tem que trabalhar na jornada 6x1, trabalhar domingo, né? Domingo não poderia se trabalhar, é um absurdo. Claro que serviço de saúde tem que trabalhar, né? Mas por que trabalhar o comércio? Vários tipos de serviço, não tem motivo nenhum. Porque se eu preciso comprar uma camisa e não posso comprar no domingo, eu vou comprar na segunda, vou comprar no dia que quiser comprar, né? Então, é um absurdo. Os supermercados, me lembro que até 2000 indicações também houve trabalhista e uma alteração pontual na legislação foi a permissão dos supermercados abrirem aos domingos, que eles não havia essa permissão. E quando foi aprovado isso, eu estava sendo atendido na fruteira ali do Atacadão, que tinha a balança ali ainda, e a funcionária falou para outra assim, agora eu não sei, acho que a gente tem que trabalhar domingo. E aí eu ingenuamente disse, não vai acontecer, porque aumenta muito o custo para os supermercados, né? Abriu domingo, com pouco movimento, né?
Então, certamente, elas vão se combinar e ninguém vai abrir. Mas, bota ingenuidade nisso. Não levou muito tempo, estavam todos eles abertos. Né? O que eles vendem a mais abrindo domingo? Eles vendem a mesma, abrindo 6 dias por semana ou abrindo 7, vai vender praticamente a mesma quantidade. E o gasto aumenta, não só com funcionário, né? Só de energia elétrica para manter os ar-condicionados ligados, quanto vai? Né? E tudo mais. Né? Então, é um troço, essas coisas do capitalismo assim, que a gente tem contraditórias, né? Que é difícil de entender. Mas que vai dar... Ele é uma competição, né? Aí tá, então tá, não vamos abrir. Aí o Lair espera, acho que eu vou abrir o meu. Bom, aí o Reader tem que abrir também. Lair, falando um pouquinho mais sobre o fim da escala 6x1, o que tu ouve dos trabalhadores e trabalhadoras com os quais tu trabalha, são assessorados pelo sindicato sobre esta pauta? É o que eu estou querendo entender, se há uma adesão dos trabalhadores com relação a essa luta do fim da escala 6x1. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. É uma das coisas que mais pega, né? A minha categoria, eu citei há pouco por causa da Josapar, mas é uma pequena parte que trabalha por turnos, mas nas indústrias de arroz, nas maiores, né? E tem algumas que já estão falando em parar. Né? E a questão da jornada de trabalho, a jornada semanal de trabalho, é que leva, às vezes, a pessoa escolher trabalhar aqui ou trabalhar ali. Se trabalhar aqui é de segunda a sexta, então eu pego aqui mesmo, se tem algum prejuízo salarial, porque sábado não... Se trabalhar sábado de tarde, ninguém mais quer. Então, ela é uma questão muito sensível para os trabalhadores, principalmente do comércio, né? Onde predominam também as mulheres, que, como todo mundo sabe, têm a terceira jornada em casa. Seu Lair, e para o trabalhador que ele busca mais representação, ele quer mais garantia de direitos trabalhistas, mas ao mesmo tempo ele tem medo de se aproximar do sindicato por talvez alguma represália do seu empregador, enfim, por sofrer alguma consequência, alguma punição. Qual recomendação o sindicato passa e como que ele se comunica com o trabalhador nesse caso para que ele se sinta mais seguro de recorrer a seus direitos, de fazer essa aproximação com o sindicato sem esse medo de que haja algum tipo de punição, algo nesse sentido? Se é que isso existe, claro. Existe. Nós, historicamente, recebemos denúncias de trabalhadores que a gente garante o anonimato, né? E há muita confiança dos trabalhadores no sindicato, porque a gente recebe denúncia quase que todos os dias de alguma irregularidade. E aí tem algumas que a gente consegue encaminhar e outras não, né? Se é uma empresa, para a gente tomar uma medida contra a empresa de onde vem a denúncia, a gente vê com o trabalhador quantos trabalham lá, né? Se trabalham 2, 3, antes de agir, nós vamos consultar o trabalhador, né, explicamos a situação, olha, mas o patrão vai saber que a denúncia foi de um de vocês 3, né? Tu quer denunciar igual, né? E às vezes a pessoa diz, não, toca assim mesmo. E outras vezes a pessoa diz, não, mas aí... Porque tem pessoas que não se dão de conta disso, né? Elas fazem a denúncia, estão indignadas com aquela injustiça, né? Então querem que a gente faça alguma coisa. E, mano, tem que alertar, mas se nós chegar lá dizendo que está acontecendo tal coisa, o patrão vai saber que foi um de vocês que disse, né? E às vezes, então, a denúncia, a gente não consegue, tem que fazer uma volta grande, né? Deixar passar um tempo para agir, enfim, de maneira a proteger o trabalhador, ou a trabalhadora, principalmente, que fez a denúncia. Outras que já têm empresas assim, que têm já uma quantidade maior de funcionários, é tranquilo, né? Porque não tem como o patrão localizar quem foi que fez a denúncia, né? Mas, Ridley, esse é o método que a gente usa e funciona, né? Então, esse tipo de aproximação do sindicato, eu diria que o trabalhador tem segurança em reclamar para o sindicato dos problemas que está sofrendo.
Aí, no início do programa, a gente recebeu um comentário aqui do Webmaster 4983. KKKKK, Belo nome. confia. É o sonho de todo trabalhador ser roubado, como no INSS. O que tu diria para pessoas que têm esse tipo de crítica com relação ao trabalho formalizado? É difícil de dialogar com esse tipo de comentário, né? Porque ser roubado como no INSS, quem é que foi roubado no INSS? Eu estou aposentado, né? Ainda contribuo com o INSS, né? Vocês estão contribuindo com o INSS, eles roubaram. Né? Bom, certamente eu estou falando em função dessa CPI aí que houve. Né? Agora, eu não tive nenhum prejuízo na minha aposentadoria. Né? Esse é o lado que as pessoas observam, um lado que, né? Parece que todo contribuinte do INSS de fato diretamente foi lesado, né? Mas está garantido o benefício. Tratando a questão agora voltando a um aspecto que a gente não tratou, né? Que quando fiz os comentários sobre os autônomos, né? Esse rapaz que tu citou, Ridley, se ele provavelmente ele não, a não ser que ele esteja contribuindo como MEI, com o INSS, né? Mas o rapaz que fez o comentário aqui, certamente ele não contribui com o INSS. O cara está de bicicleta ou de moto fazendo entrega, né? Ou trabalhando com Uber, como Uber também, né? Um acidente, né? Mas moto e bicicleta é muito pior, né? Um acidente de trânsito, coisa mais comum acontecer para quem anda muito no trânsito, é um acidente, né? Quebrou uma perna, né? O cara não tem o benefício previdenciário, o auxílio-doença, ele não tem auxílio-doença. Quanto tempo ele leva para curar aquela perna? 2, 3 meses para poder voltar a subir. Quem é que sustenta ele nesse período? Né? Depois, lá no fim, mas eu acho que nunca vou me aposentar. Todo mundo diz, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu também achava que não ia me aposentar nunca. No entanto, me aposentei, né? Quando chegar nos 65, depois a reforma da Previdência botou isso, né? Trabalhador da iniciativa privada só se aposenta aos 65. Mas se chega aos 65, eu estou com 65. Cheguei, com a maioria, quase todo mundo chega nos 65, né? Eu já não tenho mais a mesma energia, a mesma força, a mesma disposição e nem a mesma receptividade no mercado de trabalho, né? Aliás, quase nenhuma. Chegando lá com o meu currículo, não vou me dar muita bola, não, muito assunto, né? E os 65 vai chegar, agora vai viver do quê? O pessoal que está trabalhando por conta, autônomo, que às vezes cigarro, que trabalha por conta, coisa e tal, está fazendo uma previdência privada? Claro que não, previdência privada é caríssima, né? Está guardando dinheiro, fazendo investimentos, criptomoedas, quem sabe? Não está, está vivendo daquilo ali, né? O dia que não tiver aquela renda, seja porque por algum motivo de saúde ou porque a idade chegou, vai viver do quê? Né? Então, infelizmente, as pessoas têm esse tipo de visão, que a gente viu ali no comentário, né, que ele acha que se ele não... a contribuição, eu não vou estar dando meu dinheiro para o governo roubar. Também, mas na hora vamos voltar ao acidente, nós falamos sobre a questão da previdência, vamos voltar ao acidente, quando der o acidente, tu vai pegar o teu celular, tu vai ligar o 192 e vai pedir a SAMU vai lá, né? A SAMU vai lá. Da onde que saiu o dinheiro da SAMU? Saiu do teu imposto, né? Falando essa questão da repulsa aos impostos, né? Eu me lembro que em 2012 foi extinta a CPMF, a contribuição, não sei o que era, mas foi criado pelo Fernando Henrique, era uma pequena contribuição de 0,38% em cada transação bancária que tu fizesse. 0,38%. É a contribuição provisória sobre movimentação financeira. Isso, E esse recurso ia para a saúde. Era mais ou menos 40 bilhões por ano que ia para a saúde. Né? Aí todo mundo falava mal da barbaridade, da CPMF, porque olha, para nós, o que a gente ganha, né? R$1.000 daria 38,
R$ 3,80 para cada R$ 1.000. Isso muda o quê na vida da pessoa, né? E era um tipo de imposto que pegava, inclusive, o dinheiro sujo que circula pelo sistema financeiro, que não paga imposto nenhum, pelo menos ali pegava. Desde o jogo do bicho, tráfico de armas, tudo, aquele que circula, né? Pelo menos esse imposto ele pagava. Aí, populismo danado lá, extinguiram, né, a CPMF. Não melhorou a vida de ninguém e foi 40 bilhões a menos para a saúde por ano, né? Por uma contribuição insignificante, né? Hoje, imagina quanto seria hoje, talvez 80, talvez 100 bilhões por ano, né? E a saúde precisa, apesar de ainda termos no SUS, né, que vem do dinheiro dos nossos impostos, um dos melhores, talvez o melhor sistema público de saúde no mundo, que começa ali, né? Que começa ali. Como tu falou antes lá da senhora nos Estados Unidos, que me deixa aqui que eu vou me virar, porque, né, se eu tiver que baixar e fazer uma cirurgia, não sei o que, eu perco a casa. Exato. Eles levam a casa da pessoa, né? Lá é isso, não tem o domicílio, né, a casa da família, né, o lar da pessoa, seja isento de ser penhorado. Não, penhora e por dívida dessa natureza, tu pode perder a tua casa. E depois que tu está lá dentro, vai fazer o quê, né? Eu já vi relatos também, inclusive de brasileiros, né? Tiveram que, quando for no hospital, quando sai com uma dívida de agora tem que pagar $38 mil. Né? E coisas aqui que a pessoa não paga nada, né? É claro que é difícil conseguir um especialista, conseguir um exame mais complicado e tal, né? Mas nas doenças terminais também, quem é que cuida? O Estado que cuida, é o SUS que vai cuidar da pessoa. Imagina se fosse pagar um tratamento particular com uma pessoa com câncer, né? Quer dizer, meses internada. Então, por conta de uma difamação cotidiana, corriqueira e permanente dos meios de comunicação, sobre a questão do serviço público, né, sobre a questão do sindicato, sobre a questão do porquê pagar imposto, né, fez a cabeça de muita gente que acha que o Estado é desnecessário, né? E eles dizem que o Estado é desnecessário, né? O agronegócio diz que o Estado é desnecessário e depois fica dando pressão, dá uma seca, eles querem que o Estado socorra, chove demais, eles querem que o Estado, dá uma chuva de pedra, eles vão bater na porta do Estado e levam 500 bilhões por ano de financiamento de dinheiro com juro subsidiado. Subsidiado com o quê? Com o dinheiro dos impostos, né? Parte do nosso imposto vai para subsidiar o agronegócio, né? Que quando pega o dinheiro do Plano Safra, a primeira coisa que eles vão fazer, vão lá na concessionária trocar o caminhonetão deles de 300 mil reais por outro de 400. Com o nosso pila. É verdade. Meio-dia mais 3 minutos, Laíra. Acho que para a gente encaminhar para a entrevista, eu queria te perguntar se tu acredita que os dados dessa pesquisa vão ter ou não impacto nas eleições de 2026 e nas pautas políticas. Como é que tu vê? Ora, eu acho que tem um certo impacto, né? Isso, na verdade, não sei se que vai ter um impacto, né? Eu acho que essa pesquisa é um impacto de uma realidade, né? Como eu coloquei lá nisso, a questão do sindicato Lula, o governo Lula, o sindicato, né? E aqui na cidade também, né? O nosso prefeito, embora não tenha esse vínculo tão grande como tem o Lula com o sindicato, ele nasce politicamente dentro da UFPEL, né? Como um sindicalista também, né? E a política, o retorno da política de valorização do salário mínimo, né? O salário mínimo sobe esse ano, eu acho que vai ser 2,5% acima da inflação, ele sobe de novo, né? E esse é resultado de uma demanda de todas as centrais sindicais que acordaram com o Lula no segundo governo do Lula, em 2007. A política de valorização do salário mínimo foi acertada, foi uma negociação entre todas as centrais sindicais e o Lula em 2007, que fez com que o salário mínimo, né, lembrando uma pauta do senador Paim, lá atrás, né, quando era deputado ainda, né,
a pauta do Paim era por um salário mínimo de $100, pelo menos. Né? Bom, o salário mínimo está acima de $200 há muito tempo. Né? E foi o resultado dessa política. Né? A redução do preço dos alimentos, a inflação dos alimentos esse ano não vai chegar a 2%. A inflação dos alimentos. Então, eu acho que essas coisas todas devem impactar positivamente ao governo nas eleições do ano que vem, né? Por conta de uma melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. Né? Ela vai botar um pouco na conta do governo, né, por conta dessas políticas, e um pouco, ainda bem, estão vendo pela pesquisa, nas nossas costas também, né, que temos conseguido, né, nas negociações salariais, aí já há 3 anos, a inflação mais 1% de aumento real. Isso parece pouco, mas devagarinho vai melhorando também. E outras coisas que a gente consegue também, né, nessas negociações salariais dos nossos dissídios. Senhor Larry, só mais uma pergunta, já que a gente está nessa temática. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dos últimos anos, pegando o último governo Dilma, onde aconteceu um golpe, porque eu acho que a gente passou por muitos altos e baixos, né? Muitas mudanças. A gente teve a reeleição da presidenta Dilma, a eleição entre Michel Temer, depois a gente vive 4 anos de Bolsonaro e a gente retoma um governo progressista. Durante esse período, como que o senhor avalia a relação entre sindicato e sindicalizado, entre o trabalhador e o sindicato, durante todas essas mudanças que aconteceram? Porque são muitas, né? Oscilou bastante. A gente tem um governo progressista que é derrubado, entra o Michel Temer, um governo de extrema-direita e agora um governo progressista. Como que se dá a relação durante esses períodos? Porque também acontece junto disso muitas transformações no mundo do trabalho. A uberização ganha muita força, então muda muita coisa. Queria uma avaliação do senhor para a gente já fechar. Uhum. Ora, eu fico muito preso à relação do meu sindicato com os trabalhadores da minha categoria. Né? Eu diria que oscilou muito pouco. Né? Eu posso medir isso assim pelas eleições. Nós temos eleição de 3 em 3 anos. Nosso mandato é de 3 em 3 anos. Né? E sempre foi tranquila a eleição. Nós tivemos de 2017 foi chapa única, 2020, 2023. Né? E o nosso quórum é 50%. Um quórum para avaliar, que pode parecer, 50% é tranquilo para atingir, mas não é não. Tem que tirar uma parte dos trabalhadores que estão de férias, né, ou que por algum outro motivo não estejam no trabalho naquele dia da eleição, não é obrigado a votar, voto é livre, né, voto é livre, e nós sempre conseguimos o quórum e o pessoal vota na chapa. Né? Poderia escrever papel, nosso voto não é voto eletrônico, é voto auditável. O papel é auditável. E poderia escrever besteira, mas lá, assim, cada 300 votos, alguém escreveu algum protesto, alguma coisa, né? Mas no mais as eleições tiveram a participação necessária para dar validade ao processo e o pessoal votou na chapa. E mais, nós vamos dentro das empresas fazer as eleições, né? E somos bem recebidos pelos trabalhadores. Né? Então, poderia dizer que não houve grandes alterações. Né? E também, não sei, modéstia à parte, nosso sindicato é um sindicato atuante. Né? Então, nós estávamos sempre lá. Quando veio a reforma trabalhista, nós mostramos para os trabalhadores os prejuízos que vinham aí. Né? Quando veio a reforma da Previdência também, nós não apenas mostramos, mas nós fomos à luta. Nosso sindicato, houve 2 tentativas de reforma da Previdência. Né? A segunda foi o que o Bolsonaro fez, deu, mas a primeira não deu, foi com o Temer. O Temer tentou e o movimento sindical, não só o movimento sindical, mas majoritariamente ele, fomos a Brasília e se encheu a esplanada dos ministérios. Deu bomba, deu tudo, deu tiro, deu bomba, deu gás de pimenta, né? Alguns saíram meio malitos de lá. E foi uma boa participação da juventude. Olha só, e realmente parece um pouco, a impressão que eu tenho é que o Sindicato da Alimentação faz um trabalho de base muito forte, porque uma das
ainda que a pesquisa tenha sido encomendada pela CUT, um dos dados que veio é justamente que as pessoas demandam maior presença dos sindicatos no trabalho, nos locais de trabalho. Isso deu quase 50% essa resposta, 49,4%. Então, me parece que há uma característica muito forte do trabalho sindical da alimentação em trazer esses dados, alcançar esse quórum. Acho que exige uma capilaridade, e aí a gente também junta isso com a política, onde parece que o campo progressista um pouco perdeu isso, e perdeu terreno, por exemplo, para igrejas evangélicas que trabalham com prostitutas, trabalham com soldados, trabalham com a própria Guarda Civil Estadual, chamando as pessoas para fazer cultos em datas específicas, por exemplo, no Dia do Soldado. Há toda uma organização estratégica de publicidade, e eu não estou invalidando a crença de ninguém, não é isso, mas há uma estratégia política muito forte, Claro. né? E que parece que falta um pouco no campo progressista. O que eu quero te dizer é isso. Acho que existe tudo isso que também tu está trazendo para a gente, acho que demonstra um trabalho muito forte da alimentação. Não, essa questão que eu falei antes do jornal, ele é que digamos assim, ele é um dos pretextos, mas é o principal pretexto para o nosso contato com a categoria, né? Mas você não, como tu vai fazer, de que outra maneira tu vai lá com o jornal, tu tem algo para entregar, né, de fundamento, né? Um jornal com as informações do sindicato, informações gerais, não é só da questão do sindicato, que interessa a vida do trabalhador, né? E nós temos uma outra forma de contato também, que nesse negócio do local de trabalho. O nosso sindicato visita as empresas, né, para a verificação das condições de saúde e segurança. Agora mesmo, todas as fábricas de conservas receberam a visita do Kleber, lá do sindicato que faz isso, acompanhado de uma técnica de segurança do trabalho. E no dia 10, eu quero corrigir as datas agora. Eu disse que é no dia 10 o ato em Porto Alegre. Não, é dia 15, né? Dia 15. Dia 10 é uma reunião na Casa dos Trabalhadores, 2 horas, para tratar eu convidei todos os sindicatos, o Ministério do Trabalho, que já confirmou a presença, a Vigilância em Saúde do Trabalhador da cidade, que já confirmou, convidei também o Sereste e o Ministério Público do Trabalho para nós falar sobre a questão do calor, né? O calor sempre foi um problema. Chega no verão em certos ambientes, a maioria dos ambientes de trabalho. Agora está se agravando, né? Porque, no geral, está se agravando, né? Na rua, né? Então, passa a ser um problema cada vez mais sério. Então, nós vamos fazer essa reunião para pensar, né, o que fazer, né? Ter o relato das variadas categorias. Começamos essa conversa numa reunião da direção da Casa do Trabalhador, da qual faz parte o sindicato dos rodoviários, né? E aí o colega dos rodoviários estava na reunião, ele comentando, não, o calor para nós também é terrível. Eu dirijo um ônibus, um micro-ônibus desses aí, e o motor fica do lado, do lado de fora da minha perna direita não cresce mais cabelo, por causa do calor do motor. Esquenta a palanca também, às vezes toca ali, né, de mudança, né? E a gente tem aquela ventarola ali, a gente abre, não adianta nada dele. Não é permitido botar um ventiladorzinho, daqueles ventiladorzinhos de caminhoneiro, né? Não é permitido, tem, então, aquele calor tremendo, naturalmente calor, o cara do lado de uma fonte de calor, que é o motor, né? E a gente não imagina isso, né? E o motor, não imagina o que ele está passando, né? E assim são outros, né? Imagina uma trabalhadora que nas confeitarias são quase só mulheres, né? E uma boa parte já de uma idade são mais veteranos, né? Trabalhando num tacho, fazendo calda, figo em calda, em fevereiro, né? Que condição imagina quanto vai a temperatura, 50 graus, né? A sensação térmica, mais de 50, né? E aquilo é todos os dias, né? Então, essa reunião é para isso, vamos ver o que coletivamente se pode pensar, aqueles sindicatos, né? E aí do poder público, quem atua nessa área do trabalho, do mundo do trabalho, né? Ver que ações coletivamente a gente pode tomar para minimizar
essa situação, né? Vão ter que enfrentar isso com muito vigor, né? Porque é um enorme sofrimento, né? E problemas de saúde, certamente. Vão ter problemas. Esse pessoal vai ter problema de pressão arterial, né? E depois disso vem outras consequências, problemas cardíacos, por aí vem, né? Atrás por conta desse excesso de calor que está virando uma coisa mais corriqueira, né? Tá certo, Lair de Matos. Alguma coisa não foi dita que tu gostaria de sublinhar? Não, acho que vocês perguntaram tudo. Tá, beleza. A gente conversou com o Lair de Matos, ele que é presidente do Sindicato da Alimentação de Pelotas. Falamos sobre a pesquisa do Vox Populi, que indica que, apesar das mudanças no mundo do trabalho, a organização coletiva segue viva e necessária. 68% dos trabalhadores reconhecendo a importância dos sindicatos e mais de 70% defendendo o direito à greve. 12:00, mais 16 minutos, vamos fazer um breve intervalo, já voltamos.